Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 2, vamos para o item número 2, falando da Bíblia, defendendo a Bíblia. Vamos falar agora da sua infalibilidade. Ezequiel capítulo 12, versículo 28 diz: Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. E eu comento aí de um homem chamado Karl Barth, que pregava que a infalibilidade da Bíblia é conto de fadas. Bom, nesse ponto aqui vamos falar sobre esses grupos que eles são definidos como liberais teológicos, ok? Karl Barth foi um dos homens de destaque desse grupo. Ele se desenvolveu muito na Alemanha, entre os protestantes, né? E depois acabou passando para o catolicismo. Hoje o catolicismo, as universidades católicas, PUC, normalmente defende o liberalismo teológico. O meio judaico também, hoje muitos cientistas e rabinos até defendem teses ligadas ao liberalismo teológico, e principalmente aquela tese que diz que a Bíblia foi produzida cerca de 600 anos antes de Cristo, dizendo que Moisés não existiu, Davi não existiu, e claro, os anteriores, Abraão, Noé, seriam tudo ilustrações e que a Bíblia teria extraído de lendas pagãs. Essa é a pregação, vou chamar assim, do liberalismo teológico moderado, do qual esse Karl Barth fazia parte, né? Porque o liberalismo teológico extremista, ele não acredita nem que Jesus ressuscitou. Por isso que nós classificamos o liberalismo teológico como um movimento não cristão, porque eles, na verdade, não acreditavam na Bíblia como a escritura realmente inspirada por Deus. Talvez um outro destaque neles foi um alemão chamado Schleiermacher. Esse homem ele falava abertamente que todas as religiões levavam o homem a Deus. Todas as religiões aproximavam o finito, que é o homem, do infinito, que é Deus. Ele dizia, o cristianismo eu acho que é a melhor dessas, mas ela está incluída no bolo, né? Ou seja, essa pregação é completamente errada, porque nós sabemos pelas Escrituras que nem todo caminho leva a Deus, que na verdade existem muitos caminhos que são errados e existe um só que é o certo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, então só existe um caminho. Mas esse tipo de mensagem para os liberais teológicos era algo que tinha que ser esquecido, né? E realmente esse Schleiermacher falava isso. Então, agora, o liberalismo teológico, vou explicar para vocês, é uma questão que eu sempre falo com vocês sobre o ano 600 antes de Cristo. Por que eles colocam esse ano 600 como antes de Cristo? Eles dizem que até o ano 600, a arqueologia, existem documentos realmente que comprovam que naquele período existia um povo chamado Israel, que foi escravizado pelos assírios, pelos babilônios, tá ok? Então, eles confirmam pela arqueologia que existe esse grupo. Mas eles dizem que, na verdade, esse grupo teria surgido ali naquele momento, que esse grupo não existia antes, e seria um grupo de cananeus que resolveu inventar uma história. É isso que eles pregam, né? Ou seja, uma coisa completamente estranha. Sabendo que você tratar de 2.600 anos atrás, já é difícil você encontrar documentos. Agora pense em Abraão, que você está tratando de 4.000 anos atrás. Então, o quão difícil é você conseguir um documento que trate de Abraão, porque você ainda tem um complicador, que Abraão, ele vivia peregrinando, habitava em tendas. Se ele tivesse ficado habitando lá em Ur dos Caldeus, vivendo ali, talvez como uma pessoa rica, talvez até encontrasse alguma coisa sobre Abraão lá em Ur dos Caldeus. Mas ele saiu de Ur dos Caldeus e foi viver peregrinando. Então, o homem não tinha uma casa fixa. Então, é muito difícil
deixar, vamos dizer, rastro para a arqueologia encontrar, né? Agora, antes de 600 antes de Cristo para trás, você tem que pensar, por exemplo, eles já tiveram alguns achados, e até achados entre povos não israelitas. Existe uma estela chamada estela de Messa, do rei Messa, ou chamada de pedra moabita. Ela data de 870 antes de Cristo, ou seja, cerca de 270 anos antes do que eles falam. E essa estela, ela fala dos reis de Israel, fala do rei chamado Onri e cita rei de Israel, tá bom? E esse Onri, ele viveu próximo dessa época, 870 antes de Cristo, quando você olha pela cronologia bíblica. Então, era para eles pelo menos falar, olha, que 870 a.C. existia realmente um povo chamado Israel e tinha um rei chamado Onri reinando sobre eles. Isso foi atestado por um rei de Moabe, por isso que é chamada de pedra moabita. Então foi um rei de Moabe que ele escreveu isso. Esse achado arqueológico, ele é bem conhecido, todos sabem da existência dele. Então não era para falar em um texto sendo inventado 600 anos antes de Cristo, né? Aí, quer dizer, antes de 870, eles têm também do ano 900 antes de Cristo uma pedra que é chamada Estela de Teldã, que já é uma pedra que foi encontrada na Síria, na região de Damasco, de um rei de Damasco, dizendo que venceu a casa de Davi. Então está escrito a casa de Davi. Então, quer dizer, está comprovando também a existência de um rei chamado Davi e que tinha fixado uma dinastia em Israel. Isso no ano 900 a.C. E tem também um outro achado, que é um achado do ano 1200 a.C. Olha só, 600 anos mais antigo do que eles dizem, de um faraó chamado Merneptah. E esse faraó diz que lutou contra um povo chamado Israel. E segundo a cronologia bíblica, Israel entrou em Canaã próximo do ano 1400. Olha, e esse faraó chamado Merneptah diz que lutou com Israel próximo do ano 1200. Ou seja, Israel então já era uma civilização. 200 anos depois, eles já tinham conquistado Canaã. E o que esse faraó diz? Ele diz que ele lutou contra um povo chamado Israel. Então, acho que são evidências que era para encerrar essa teoria, né? Mas como essa teoria, o que na verdade ela quer fazer? Por isso nós estamos em apologética na defesa da Bíblia. Essa teoria ela quer descredenciar a Bíblia. A finalidade é essa, ok? Porque se nós não encontrarmos na Bíblia realmente a segurança de ser a palavra de Deus e um documento do mundo antigo, isso destrói toda a nossa fé. Porque o próprio Jesus, ele vai assentar-se no trono de Davi, mas segundo essa corrente, Davi nem existiu, nunca existiu o trono. Por isso é que hoje se procura um palácio de Davi. Se você procurar na internet, no YouTube, faça essa pesquisa, você vai encontrar. Teve uma arqueóloga que ela encontrou um palácio que ele, por enquanto, ele está sendo identificado como sendo o Palácio de Davi. Estão sendo feitas escavações, as evidências têm aumentado, a época do palácio é próximo do ano 1000 antes de Cristo, que é mais ou menos o período que Davi está reinando, né? No ano 1000 antes de Cristo. Então, o palácio é dessa época. Se esse palácio for comprovado como sendo o Palácio de Davi, então, uma das grandes reclamações desses historiadores, arqueólogos, será, vamos dizer, desfeita. Uma grande pergunta deles será desfeita, porque eles perguntam, olha, se Davi foi um grande rei, como vocês falam, por que a gente não encontra um palácio? Bom, lembrando que a cidade de Jerusalém, irmãos, se alguém algum dia questionar isso a vocês, você tem que dizer o seguinte, bom, por que é difícil encontrar um palácio de Davi? Você está tratando da cidade que mais vezes na história foi destruída e reconstruída. Pode procurar qualquer outra cidade
você não vai encontrar paralelo. A cidade de Jerusalém foi destruída diversas vezes, e se nós formos contar aí, só depois do rei Davi, a cidade de Jerusalém, ela vai ser destruída no ano 586 pelos babilônios, vai ser incendiada, a cidade vai ficar abandonada por 70 anos, com um pequeno grupo de pessoas na cidade, depois terão outras guerras, né, e principalmente as guerras do Novo Testamento. No ano 70 ela é destruída pelos romanos, no ano 130 o imperador romano Adriano, ele resolve fazer uma cidade em cima da cidade de Jerusalém destruída, constrói ali uma cidade chamada Aélia Capitolina, em homenagem a Júpiter Capitolino, construiu um outro templo lá dedicado a Júpiter, e depois a cidade foi destruída diversas vezes. Os muçulmanos atacaram, conquistaram, depois os católicos romanos atacaram, conquistaram. Então, uma cidade que foi conquistada e destruída e reconstruída tantas vezes, será que é fácil você achar um palácio que teria sido construído há 3.000 anos atrás, mas está em escavação? Se você pesquisar, você vai encontrar, e sendo comprovada, vai ser uma grande comprovação para os céticos, né? Para aqueles que não acreditam. Porque, claro, alguns arqueólogos também vamos considerar o ponto de vista natural deles. Eles trabalham com a seguinte premissa, né? Dizer que existe aquilo que eles encontram. Sendo que tem um problema aí que vocês devem observar em alguns arqueólogos, que é muito interessante. Eles não conseguem perceber o limite da função deles. O limite da função do arqueólogo é dizer: eu não encontrei, eu não posso comprovar que existiu. E para por aí. Mas o que alguns arqueólogos fazem? Eles dizem que não existiu. Eles dizem, por exemplo, Abraão não existiu porque eles não encontraram. Isso está errado. A arqueologia só pode confirmar a existência do que ela encontrou, mas ela não pode confirmar a inexistência de algo, ok? O que para ela não existia, não existe hoje, amanhã já poderá aparecer um machado. Nós temos na história aí quantas vezes que eles falaram, a cidade de Babilônia era considerada lenda, e diziam que o texto bíblico estava errado. A arqueologia nunca encontrou cidade nenhuma, a história nunca encontrou essa cidade, pois no século XIX Babilônia foi encontrada e foi comprovado que a Bíblia estava certa. O mesmo aconteceu com a cidade de Nínive, com um povo chamado Hitita. Como todo um povo desaparece, a arqueologia depois comprovou a existência desse povo na região da atual Turquia. Então são comprovações bíblicas. Agora, o que vocês devem também observar nesses pontos? Existe o que eu chamo de uma má vontade com a Bíblia. É verdade. E aí eles fazem o quê? Eles afirmam coisas que não podem ser afirmadas. Vou citar um exemplo, o dilúvio. Foi um tema que nós estudamos em arqueologia, né? O dilúvio. Você encontra a descrição do dilúvio que Moisés escreveu ali próximo do ano 1450 a.C. Então Moisés escreveu próximo do ano 1450 a.C. E quando você olha na história, você encontra os achados arqueológicos datados por carbono 14, que parece um cálculo confiável, né? Você encontra datado lá de 1800, 1900 a.C., uma história também do dilúvio, chamado Épico de Ataazes, ou Épico do Grande Sábio. Então, essa história ela é mais antiga, o registro nas tabuinhas de barro é mais antigo do que o registro de Moisés. Moisés ele registrou certamente em papiros na época. Não tinha como ser preservado um papiro dos dias de Moisés. Já a história dos babilônios ela foi escrita em tabuinhas de barro e barro cozido, que ele durava bastante, tá ok? Bom, o que eles afirmam? O fato do Épico de Ataazes ser cerca de 300 anos mais antigo do que o de Moisés, ele fala, olha, Moisés, ele copiou do Épico de Ataazes. Eles afirmam isso. E é claro que isso não pode ser afirmado. O fato de um povo contar algo
300 anos antes do outro povo, não significa que alguém copiou. Até porque o dilúvio, ele é a história mais contada entre todos os povos. Os maias que viviam aqui nas Américas, eles falavam de um dilúvio. Segundo a cronologia e do calendário maia, eles retratam o início do povo, da civilização maia, eles retratam, comparando com o nosso calendário atual, há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, ou seja, 5.000 anos atrás. 3.000 anos antes de Cristo é quando estão surgindo os sumérios. E os maias dizem que a civilização de quem eles descendem passou por um grande dilúvio. Olha, então você vai dizer que esses maias, eles copiaram de quem? Será que foi dos israelitas? Será que foi do épico de Ataazes? Ou de outro que tem também o épico de Gilgamês? Não significa que um contou a história primeiro e todos os outros copiaram desse primeiro que contou a história. Pela história bíblica, ok? Noé e seus 3 filhos, claro, eles vão passar essa história para os seus descendentes. E segundo a história bíblica, todos os descendentes do mundo hoje descendem desses 3 filhos de Noé. Ok? Descendem desses 3 filhos de Noé. Então é natural também você pensar que Sem levou essa história para os seus filhos que viveram ali na Mesopotâmia, Jafé levou para os seus descendentes que vão viver na Europa, na Rússia, na China, e Cã também vai levar para os seus descendentes que vivem ali na região do Egito e da África. Então, é natural você pensar, os maias não têm que ter copiado, os israelitas, ainda que a data seja posterior, não obrigatoriamente ele copiou do épico de Ataazes. É natural também você considerar que ele simplesmente manteve a história e contou a história similar. E essas histórias também, elas são histórias assim como o épico de Ataazes mesmo, eles têm o épico de Gilgamês também, eles retratam assim, por que ocorreu o dilúvio? Aí um diz que os homens estavam fazendo muito barulho e estavam incomodando os deuses. Ou seja, você vê que é uma coisa completamente diferente da história bíblica, porque a história bíblica diz que os homens se corromperam o seu caminho, né? Gênesis 6:12, toda a carne corrompeu o seu caminho e por conta da maldade do homem, Deus enviou o dilúvio para, a partir disso, fazer uma nova civilização, esperando que fosse mais justa do que a anterior. Bom, também se corrompeu, mas pelo visto não tanto quanto a anterior, ok? Que a civilização anterior durou 1.700 anos. Foi o tempo que se passou de Adão até o dilúvio. Já essa civilização, do dilúvio até nós, são cerca de 4.300 anos. Ok? Então, a civilização, infelizmente, se corrompeu, mas não tanto quanto a civilização anterior. Ok?